Mano, se liga só nesse novo anime onde esse garoto foi parar em outro mundo com a habilidade de avaliador e acabou conhecendo uma elfa que se torna sua guia e companheira e o ajuda a entender melhor as mecânicas desse mundo. Tudo começa com Hibiki fugindo de um coelho com chifre. Ele só consegue correr desesperado enquanto se pergunta o que é aquele bicho, até que uma voz misteriosa revela os status daquele animal. E no momento em que o coelho ataca ele, ele acerta a bolsa do garoto. Então o Hibiki cai por cima dele e derrota o monstro sem querer. Enquanto isso, uma elfa que caminhava pela floresta ouve uma voz falando pra ela ir pro leste, pois algo precioso está prestes a cair lá. Hibiki conversa com a voz misteriosa e descobre mais a respeito de sua habilidade. Ele ativa um mapa mundi e decide seguir viagem de acordo com o mapa. Depois de muito caminhar, ele encontra uma estrada, mas a emoção é tanta que ele dá de cara com o chão. Ao levantar, ele se depara com uma fera assustadora. O susto é tão grande que ele dá um grito, e quem se assusta é a fera. Mas nesse momento, alguém dispara uma flecha e abate o monstro. E essa pessoa era justamente a elfa. Ela conforta o garoto achando que era apenas uma criança assustada, mas ela fica surpresa quando ele diz que já tem 16 anos. E naquele mundo, um humano é considerado adulto aos 15 anos. Então ela se apresenta como Emalia, e eles montam um acampamento para passar a noite ali. Hibiki pergunta onde eles estão, e ela fica surpresa em ver que ele não sabe nem mesmo onde está, então ela fala que aquele é o reino de Abarastia. Ele explica que é porque veio de um lugar muito longe chamado Japão, e ela fala que nunca ouviu falar desse lugar. E é aí que ele se dá conta de que de fato está em outro mundo. Então eles vão dormir, e a Emalia usa uma magia de alarme que vai notificá-la caso um monstro se aproxime. Já no dia seguinte, eles seguem por uma floresta rumo à cidade, e o Hibiki fala que está com medo dos monstros, mas a Emalia diz que ele não precisa se preocupar porque ela está ali. Então ela pergunta como ele conseguiu sentir a presença dos monstros, e ele fala que foi graças à sua habilidade Mapa Mundi. Ela fica surpresa em ver que ele tem uma habilidade daquelas, pois aquela é uma habilidade muito rara do mais alto nível. Hibiki usa sua habilidade e percebe a presença de um coelho de chifre de cristal. Ela fica sem acreditar e diz que aquele monstro é extremamente raro e muito valioso. Eles vão atrás do monstro, e chegando lá, a Emalia dispara uma flecha com todo o seu poder contra o coelho, mas o coelho consegue desviar facilmente graças à sua habilidade de fuga. Hibiki pergunta se não tem nenhum jeito de limitar a habilidade dele, e ela responde que a única ocasião em que ele não consegue usar sua habilidade é quando ataca uma presa. Então Hibiki tem um plano genial, e eles colocam tudo em prática, atraindo a atenção do coelho para prendê-lo em uma barreira de terra com uma única saída onde o Hibiki estava deitado como isca. O coelho correu sem mais nem menos para atacar o Hibiki, e foi nesse momento que a Emalia conseguiu acertar ele com sua flecha. Assim eles derrotam um monstro super raro e conseguem um cristal valioso.